Pastora Thalita Pereira dá chilique na internet. Gente, que coisa bizarra. Eu não sei se vocês já ouviram falar da cultura da honra, mas a cultura da honra é um câncer nas igrejas brasileiras, porque a gente tem que colocar essas igrejas aí com muitas aspas. É uma tentativa de realmente de escravizar os seus membros e de oprimir de todas as formas possíveis, de colocar um cabresto naquelas pessoas para que elas se sintam como se elas tivessem donos. Mas antes de falar sobre isso, peço por gentileza que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o máximo que vocês puderem, deixe o like, porque esse conteúdo ele precisa ser espalhado para mais pessoas possível. O máximo que ele puder chegar é bom, porque o que nós podemos observar hoje é que o cristianismo, eu vou falar cristianismo, mas não é o cristianismo puro e simples, né? Tal qual pregava C.S. Lewis, mas é esse cristianismo que dizem que existe por aí, é um cristianismo completamente doente. Então nós precisamos expor para que as pessoas entendam que existe uma diferença entre os verdadeiros cristãos e os cristãos fajutos, os pseudos cristãos, cristãos neopentecostais. Vocês já sabem um pouco sobre a questão do neopentecostalismo e como o neopentecostalismo é um câncer para a igreja brasileira, tem matado as igrejas brasileiras e igrejas do mundo todo. Mas isso que a pastora Thalita fez é surreal. Eu vou deixar aqui para vocês o áudio, certo? Do que ela falou, dela choramingando, e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Mas antes de nós darmos seguimentos para esse áudio, eu queria só que vocês entendessem que em muitas igrejas neopentecostais, eles leem um livro chamado A Cultura da Honra, que na verdade nada mais é do que um manual de otário, para que você possa ser colocado numa caixinha de domínio, que você não pode pisar fora dessa caixa porque você estará desonrando o seu pastor, você tem que prestar os melhores serviços para os seus pastores. Eu não vou me alongar muito porque eu quero que vocês ouçam da própria Thalita Pereira o que é que acontece de verdade nesse meio, nesse antro de doentes. Pessoas que deturpam o verdadeiro evangelho, pessoas que deturpam o que de fato é ser igreja. Veja o que ela falou. Quando eu vi o aniversário do pastor Felipe Valado na Lagoinha, em Niterói, e a festa que eles tinham feito lá e tal, bateu aquele sentimento de dizer assim, poxa, vamos fazer alguma coisa legal para Arthur esse ano. Porque eu acho que é o justo. A gente não precisa disso. Eu não tenho problema de ego, muito menos Arthur. Mas eu acho que era o justo. E aí eu criei o grupo, expliquei, falei e pedi que vocês realmente tomassem a frente, fizessem alguma coisa diferente, fizessem alguma coisa bonita para honrar. Mas eu esperava muito mais de vocês. Enfim, a festa se resumiu a colocar ele em cima do ombro, pegar um bolo, uma vela, cantar um parabéns. E, enfim, eu fiquei bem chateada com o acontecimento da caixinha que caiu no chão, porque eu esperava que o mínimo era que tivesse sido obedecida a ordem que eu pedi. Tinha um motivo porque eu pedi. Cada rede coloque um envelopinho dentro. Né? Então ninguém imaginava que tá aquele negócio solto, aquele negócio feio. E pra mim foi horrível, foi uma situação constrangedora, vexatória. Foi a maior vergonha que eu acho que eu já passei na minha vida. Eu queria um buraco para enfiar a minha cabeça, porque tinha 3 mil reais ali, mas quando caiu aquele dinheiro, olhar o rosto das pessoas, eu me sentia assim, como se eu estivesse roubando um banco, como se eu tivesse tirado na Mega Sena, como se eu estivesse ganhando 10 milhões. E vocês sabem mais do que ninguém que eu nunca precisei de 3 mil reais. 3 mil reais, enfim. Mas o que eu queria realmente era uma honra. Eu queria realmente fazer algo diferente. E Deus sabe como a gente se esforça para dar o nosso melhor.
A gente nunca foi acostumado a essa realidade que a gente foi exposta. Nunca convivi com diretamente, nunca foi o meu costume. Então, Deus sabe que eu me esforço todos os dias por amor, porque muitas vezes a gente tem que conviver com pessoas mal educadas, com pessoas sujas, com pessoas inconvenientes, com pessoas que não têm o mínimo de instrução, que não sabem nem como chega junto de você. E eu me sacrifiquei esses anos todos para estar ali junto com a tu, porque a gente faz por amor. A gente nunca teve nenhuma intenção de nada, porque se a gente tivesse, a gente não estaria em Maranguapium, com certeza. A gente poderia estar em qualquer outro lugar. Cara, as pessoas precisam entender que o amor a Cristo, ele precisa estar sobre todas as coisas. As pessoas que ajudam na igreja de forma voluntária, elas não são escravas dos seus pastores. Elas são pessoas livres que amam a Cristo, que amam o serviço, que amam a obra do Senhor e não têm obrigação nenhuma para com o pastor daquele lugar. O pastor também, em contrapartida, ele precisa estar ciente que ele está numa comunidade, numa igreja que Deus o colocou ali para que ele possa expor o evangelho, para que ele possa expor as escrituras, para que ele possa conduzir um rebanho. Pastor não foi colocado ali para poder ser exaltado, para poder ser o famosinho, para poder crescer a igreja, para estar postando em redes sociais, para ter um bom número de pessoas no seu YouTube, no seu Instagram. Não. Os pastores estão lá por amor a vidas. Então o pastor, é óbvio que o reconhecimento é legal. Todo pastor gosta disso, quer ser reconhecido, quer que o membro diga: pastor, poxa, que palavra abençoada que Deus te deu para tratar o meu coração, beleza. Mas isso que a Thalita Pereira fez extrapola qualquer coisa. Ela foi homenageada e ela achou que a homenagem que os irmãos prestaram não estava no nível dela, não estava à altura de quem ela é. Poxa, Thalita Pereira, desce do salto, desce do palco. Todos nós diante de Cristo, todos nós diante de Deus somos servos. E aqueles cargos que as pessoas costumam considerar como cargos elevados, superiores, cargos tops, como pastor, diácono, pessoas que estão lá na frente com o microfone, no louvor e tal, são esses que primeiro precisariam mostrar que são servos. Mas não, são pessoas cheias de si, pessoas egoístas, egocêntricas, que pensam apenas no próprio umbigo. O evangelho de Cristo está sendo confundido. O evangelho de Cristo não é glamour. Hoje as pessoas querem ser vistas. Ah, eu quero ser vista como a igreja, a pastora da igreja que tal, que é homenageada, que é muito amada. Mas cristão nem sempre foi assim não. Cristão era sinônimo de perseguição. Hoje é glamour, hoje é muito bonitinho você ser um cristão. Mas nem sempre foi assim não. As pessoas, quando se diziam cristãs, eram perseguidas, eram massacradas, eram humilhadas. Vá perguntar para esses pastorezinhos Nutelas de igreja neopentecostal se eles querem dar a cara a tapa, se eles querem servir de tocha humana para incendiar cidades, como os cristãos eram feitos lá em Roma, como Nero fez com os cristãos. Faltou cruzes para pregar os cristãos que eram mortos por Nero. Faltou piche para incendiar a cidade de Roma com os corpos dos cristãos. Mas eles não negavam a Cristo, eles não negavam o seu evangelho. Mas esse evangelho aí, evangelho de glamour, evangelho de redes sociais. Gente, eu quero indicar para vocês um livro chamado O Ego Transformado, do Timothy Keller. Porque ele combate, não diretamente, mas de certa forma, ele combate esse livro da cultura da honra. Porque o Tim, ele vai falar assim que nós não devemos ligar para o nosso ego. Não é que a gente tem que manter o nosso ego lá embaixo. Não, vou manter o meu ego aqui. Não, não se importe com o seu ego. Dane-se o seu ego. Ninguém tá nem aí pro seu ego. Cristo não tá nem aí pro seu ego. O que importa é você viver focado no evangelho e numa vida de cristianismo verdadeiro.
Então, gente, fica aqui minha revolta, fica aqui minha indignação. E eu digo a vocês, digo de todo o coração, se vocês estão em uma igreja doente, se vocês estão numa igreja que está deficiente, procurem uma igreja que prega o verdadeiro evangelho. Vocês não podem estar em uma igreja porque fulano de tal me abraça tão apertadinho. Fulano de tal sempre vai lá na minha casa, sempre faz um café comigo. Gente, caia fora. Mais importa é agradar a Deus do que agradar a homens. E pode ter certeza que quando esse passo for dado, você vai sofrer críticas, sim. Vai sofrer críticas, vai sofrer perseguição, vai sofrer calúnia, difamação, mas encare tudo isso, mas gente, vá para um local em que Cristo é glorificado, vá para um local em que Cristo é exaltado de todo o coração. E não em um local que a grandiosidade, o centro das atenções são esses pastores que na verdade mais se parecem com chefes, com senhores de engenho do que pastores de verdade. Gente, eu já peço desculpa pelo meu desabafo, mas eu precisava expor isso para vocês. Eu fico envergonhado com o tipo de cristianismo que as pessoas dizem professar.